Por que o Definition of Ready não faz parte do Scrum? Fala pessoas, hoje a gente vai falar então sobre a Definition of Ready e por que ela não faz parte do Scrum. Então, em primeiro lugar, a definição de preparado, ou Definition of Ready, ou DOR, como alguns falam, o DOR, é uma prática complementar do Scrum, ou seja, é uma daquelas práticas que elas podem ser adicionadas ao Scrum, Isso não faz parte da definição oficial do que é o framework. Ela pode ser adicionada ao Scrum como mais uma prática, como mais uma atividade que não fere nenhum princípio, nenhuma regra, nenhum valor do Scrum e vai simplesmente tentar ali adicionar um pouco mais de valor, fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira mais estruturada, mais ordenada, que chegue mais próximo de um resultado esperado. Definição de preparado, então, é aquela definição que acontece no início do período ali de preparação de um item do Product Backlog. Então, é no começo da vida útil ali desse item, para que a gente considere um item preparado para entrar dentro da sprint e ser desenvolvido. Existe uma regra ali, um conceito que cada time define o seu, da quantidade de trabalho, da quantidade de características que esse item do Product Backlog ele precisa ter para estar preparado para entrar dentro da sprint. Então, para alguns times isso pode ser, por exemplo, protótipo de tela. Para outro time isso pode ser aprovação de um gerente de design, por exemplo. Para outro time isso pode ser massa de teste, massa de dados, um endpoint do back-end e por aí vai. Então tudo isso são exemplos, exemplos de características ali de itens que fazem parte ali de uma definição de preparado. Isso não faz parte do currículo mesmo, do framework Scrum ali. O que faz parte do Scrum realmente é a definição de pronto, aquela que é no fim do ciclo de vida, no fim da vida útil de um item, de um PBI, de um item do Product Backlog, para considerá-lo pronto, para considerá-lo finalizado, aí sim nós temos um item do Scrum chamado definição de pronto. Isso é diferente dessa definição de preparado, que é simplesmente uma prática que alguns times utilizam, outros times não utilizam. E agora respondendo a pergunta, por que a definição de preparado, na Definition of Ready, ela não faz parte do Scrum? Existe uma divergência, é interessante aqui, o Scrum ele foi criado pelo Ken Schwaber e o Jeff Sutherland, e o Ken Schwaber, os dois que são os co-criadores do Scrum, e eles que definem o que é o Scrum hoje. Eles têm o feedback, eles têm os inputs de uma comunidade inteira, mas eles é que definem realmente o que entra e o que sai do Scrum Guide, o que entra e o que sai da definição do Framework Scrum. Existe uma pequena divergência entre eles, tá? O Ken Schwaber, ele entende que o Framework Scrum ele tem que ser o mais leve possível, o mais simples possível, e ele é um framework que ele pode e deve ser aplicado a diversos contextos. Então, quanto mais coisa a gente adiciona nesse framework, mais pesado ele vai se tornar. Para que ele fique mais dinâmico, para que ele possa ser utilizado em diversos contextos, ele tem que ser um framework mais simples possível. Por isso que ele entende que a definição de preparado é uma prática que não precisa fazer parte do framework Scrum. Outro motivo também que o Ken Schwaber entende que isso não deve acontecer, que a definição de preparado ela não precisa ser parte do Scrum, é que a gente já tem hoje características que um PBI ele precisa ter, ele precisa observar para ser considerado preparado para ser colocado dentro de uma sprint. São 4 características, Um PBI ele tem que ter uma mínima estimativa de esforço, uma mínima estimativa de valor, uma descrição, um conteúdo ali que o descreva, e ele tem que estar numa granularidade que ele possa ser completado, ele possa ser finalizado dentro de uma única sprint. Então aqui a gente tem características ali que são as características necessárias para você considerar um item já preparado para entrar dentro de uma sprint. Então o Ken Schwaber ele já considera que o Scrum Guide, de certa forma, ele traz essas características. Por acaso, se você, com o seu time ali, você tiver uma definição de preparado que fale que um PBI ele precisa ter uma massa de dados para ser colocado dentro da sprint, o time ele pode incorrer num erro de engessar demais um processo,
Porque o time pode colocar esse PBI para dentro da sprint e no meio da sprint ele busca essa massa de dados e consegue executar esse PBI dentro da sprint. Quando você estabelece isso como uma definição de preparado, como uma definition of ready, você engessa o teu processo ali e você faz com que o teu processo fique um pouco mais rígido. Essa é uma das razões, então, e por que o Ken Schwaber ele entende que isso, né, não deve acontecer. E o Jeff Sutherland, que é o outro criador do Scrum, ele já é uma pessoa mais aberta a essa definition of ready, né, a essa definição de preparado. Ele entende que essa é uma boa prática que poderia fazer parte do framework. Porém, eles entraram num consenso e a vontade ali do Ken Schwaber acaba prevalecendo. O Jeff ele tem essa abertura e acaba concordando de que não é fundamental que a definição de preparado seja parte do framework. Porém, ele diz, né, e ele já falou isso abertamente em redes sociais, ele fala que num ambiente de Scrum escalado, no qual você tem múltiplos times trabalhando com um mesmo produto, um mesmo Product Backlog ali, é fundamental que você tenha uma definição de preparado, uma definition of ready para esses times, porque você acaba tendo uma complexidade muito grande de desenvolvimento e principalmente de dependência entre esses times. E se você não tiver algo, né, um requisito, algo muito consistente para entrar para a sprint, isso acaba tornando esse desenvolvimento muito complexo, dado o desperdício que você não pode ter de tempo ali, dado as intervenções que você vai incorrer ali no meio da sprint, dado as dependências que você tem entre as equipes, entre os times. Então esse requisito ele tem que chegar com o máximo de preparação possível para poder ser desenvolvido. Então é aí que a definição de preparado ela faz grande sentido. Beleza, gente? Então essa foi a resposta à pergunta, né? Por que a definição de preparado ela não faz parte do Framework Scrum, porém é uma ótima prática complementar se você quiser testar, provar e utilizar ela no seu time. Valeu? Então vejo vocês na próxima. Até mais!